Se você está assistindo esse vídeo do Mestre em Lua, significa que você já chegou no nível bem avançado da linguagem. E para quem está no nível bem avançado da linguagem, não há livro melhor que o livro Programando em Lua, do Roberto Jerusalinski, o criador da linguagem de programação Lua. Aproveita que ele está com desconto e desceu de R$ 118 para R$ 95,20. Continua caro, mas em compensação são 20% de desconto se você fizer o pedido pelo link que está na descrição. Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Mastro em Lua. Nesse Mastro em Lua a gente vai dar continuidade no nosso projeto com o Yui. Tá ficando bem cabeleiro isso daqui, tá ficando bem complexo e vai ficar muito. A gente vai praticamente dobrar a quantidade de linhas aí. E nesse vídeo de hoje eu vou implementar algumas coisas um pouco diferentes do que você tem visto até agora. Por exemplo, nós temos essa linda estrutura na linguagem de programação Lua, que é a tabela, o table. Né? E até agora a gente não tem utilizado bem isso, não tem feito bem uso dessa biblioteca, não tem feito bem uso dessa função da linguagem, né? Dessa estrutura super maneira da linguagem, porque a gente estava deixando as coisas bem didáticas aqui, a gente estava tendo bastante repetição, apesar na última coisa que a gente fez aqui de gráfico a gente começou a brincar com ele, mas esse tipo de coisa aqui ele vai acontecer mais nesse vídeo, tá? Eu estou aqui no arquivo views.lua, tá? Se você não lembra da nossa última aula, do último Mastro em Lua, recomendo que você reassista, mas se você não quer reassistir, lembre-se que a gente está puxando do programa principal, agenda.lua, né? Que inclusive eu vou renomear aqui, vou mover ele de agenda.lua simplesmente para agenda, para a gente poder fazer assim, tá vendo? Chamar ele só com agenda. A gente vai mexer no view aqui, né, que é a ligação do agenda, que não aparece mais aqui porque ele foi renomeado. Olha só, tá como agenda somente aqui, tá vendo? Mas ele tá lá e ele é o nosso chamador, ele que chama a nossa aplicação. Porém, os nossos views aqui, esse arquivo view ele não é bem, porque não dá bem para implementar um MVP com Yui. Não dá para colocar o controller em outro local. Na verdade até dá, mas eu vou estar adicionando uma complexidade a mais que eu sinceramente não estou afim de entrar aqui agora, né? Que seria enviar funções anônimas aqui para os botões, etc. Enfim. De todo modo, a gente fez o view principal aqui, né? Que é a janela principal que você acabou de ver. Essa daqui. Porém a gente vai criar um view aqui para o criar. A gente já tem o deletar funcionando, aqui ele não vai funcionar, tá vendo? Ele vai dar erro porque não tem nenhum registro. Ó, vai dar sempre essa segfault aqui, essa falha de segmentação. Isso é uma coisa que quando você estiver implementando você tem que avaliar, né? Por exemplo, aqui no botão deletar, na função onClick do botão deletar, você tem que checar se não existe nada, não roda esses comandos, porque senão ele vai dar erro aqui. Né, tentando deletar uma linha que não existe, entendeu? Mas para questões desse vídeo eu não vou implementar esse tipo de coisa, você só vai ter mais coisa para se preocupar na sua cabeça, e o foco disso daqui é o Yui. Então a gente vai começar aqui criando uma nova função embaixo desse end no final do arquivo, que vai ser o views.criar. Como assim criar, Gustavo? A janela criar, a gente tem a principal, né? Views.principal, que vira janela.principal no agenda. E agora a gente vai ter o views.criar, né? O views.criar ele vai ser chamado por si próprio, ele vai ser chamado pelo view.principal quando a gente clicar em criar, no botão criar, tá? Então ele é um function, como a gente estou careca de saber, já vamos fechar ela aqui, pronto. E agora que a função básica está montada, a gente vai começar a criar o código. E aqui a gente pode começar... questão de preguiça até. A gente pode até copiar algumas coisas aqui. Por exemplo, esses dois aqui. Né? A criação da janela e a criação do container principal, que vão ser necessários aqui. Tá? Pode deixar a janela sem problema, porque é local, não se esqueça. Tá? A única coisa que na verdade a gente tem que mudar antes... mais pra frente isso vai dar problema pra gente, o mod tabela, ele não pode ser local, ele tem que ser global, tá? Para ele ser acessível por todos os negócios. Isso é um errinho que eu deixei no último, porque eu não visualizei que ele teria que ser geral, né?
Enfim, está corrigido linha 23, tiramos o local do mod tabela, do model, não do view. O view continua local. Tá? Feito isso daqui, que a gente já criou a janela e já criou o conteúdo principal, a única coisa que eu vou fazer aqui é mudar o set title para criar contato, colocar português Portugal, colocar criar novo contato. Pronto. E eu vou mudar isso aqui, vou colocar uma janela um pouco menor, vou colocar 720 por 180. Pronto. Tá? Feito isso, a gente tem um container principal, porém, diferente da outra aplicação, como a gente tem que melhor diagramar as coisas, a gente vai criar mais containers. Tá? Basicamente, a gente vai criar 5 containers, que vai ser o primeiro para nome, o segundo para empresa. No terceiro container, na terceira linha, a gente vai colocar 2 elementos, a gente vai colocar 2 que tem um campo menor, que a gente vai colocar telefone e e-mail, e por último a gente vai colocar endereço. E depois, na quinta linha, que é o quinto container que a gente vai chamar de linhas, a gente vai adicionar o botão de efetuar registro, ok? Para a gente fazer isso, deixa eu atualizar minha colinha aqui, pronto. A gente poderia, obviamente, criar aqui container create 5 vezes, mas é o que eu falei que a gente vai começar a usar um pouco mais a estrutura de tabela. Então aqui a gente vai colocar um comentário, deixa eu colocar aqui criação das linhas containers, vou chamar de linhas containers, pronto. E aqui a gente vai criar uma tabela vazia, tá? Opa, perdão, dei entrada aqui como se fosse adicionar coisa. Fim da linha, pronto. E aqui a gente vai loopar por ela, a gente vai fazer um loop genérico para introduzir as linhas, tá? Então a gente vai colocar for i é igual a 1 até 5 do, lembrando que é inclusivo, né, o for no Lua. Então se você colocar ele assim, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e só no 6 que ele vai não executar mais o loop. E aqui dentro desse loop a gente vai fazer o seguinte, table.insert, tá? A tabela que a gente vai inserir é a tabela linhas que a gente acabou de criar, e o que a gente vai inserir vai ser GUI.container.create, ok? Feito isso, a gente vai colocar uma especificação que todos os containers vão ter, porque como a gente está loopando e criando container, a gente já pode adicionar também set styles para ele. Então a gente vai criar linhas e, né, set style, abre a tabela e vamos colocar flex direction é igual a row. Por quê? Porque a gente quer aquele stick na horizontal, a gente não quer aquele stick na vertical, né? Senão a gente só colocaria flex igual a 1. Pronto. Feito isso, tem uma que é a... Na verdade, deixa eu me lembrar. Não, a gente vai precisar fazer isso. Com isso a gente já criou as 5 linhas containers que vão entrar no container principal, que é esse aqui que a gente colocou no 1, na linha 1. Feita essa criação, a gente vai começar a criar outros elementos. E eu vou criar os labels. O que são os labels? Os labels são basicamente textinhos que ficam antes do entry, que é onde a gente vai digitar os dados no formulário de criação. Então, novamente, eu vou brincar com tabela de novo. Eu vou criar duas tabelas. Não, vou criar uma só. Vamos chamá-la de local labels. E inicialmente o que elas vão receber vai ser o nome do label, né, o nome do conteúdo. Depois eu vou sobrescrever isso. Vocês vão ver como é que funciona. Nome, vírgula. Qual é o segundo que a gente coloca? Empresa, vírgula, telefone, e-mail, vamos colocar até bonitinho, e-mail com traço, e-mail, e por último o endereço. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Tendo esse label, a gente vai converter cada um desses labels, tá? Cada um dessas posições, que é nome 1, empresa 2, telefone 3, e-mail 4, endereço 5, a gente vai converter eles de strings para labels contendo as strings. Então para isso a gente vai fazer um outro for. A gente vai fazer for i, esse vai ser um pouco diferente, ele não vai ser genérico, em pairs labels do, né? Labels
i, né, porque é label naquela posição do loop, é igual a GUI.label.create. E o label, ele demanda que a gente coloque o texto logo na criação. Então o que a gente vai fazer? Labels.i. Você notou o que está acontecendo? Como o label.i só vai receber esse valor, né, esse objeto label, da biblioteca UI, quando essa função for executada, no momento da execução dessa função aqui, isso é basicamente bem avançado, tá? Porque muita gente não se toca nisso. No momento da execução dessa função aqui, labels ainda contém um string. Então eu posso simplesmente chamar ele dessa forma aqui. Isso é bem uma recursão, não chamaria isso de recursão, mas é um gatilho interessante, porque te evita de você criar, porque imagina, o raciocínio das pessoas seria criar uma tabela chamada labels nomes, né? E depois, né, criar uma outra tabela chamada labels GUI, né, e começar a introduzir os dados. Você não precisa, você pode fazer isso aqui que eu fiz. Entendeu? Porque a função daqui, né, a função dentro da atribuição, vai sempre ser executada antes da atribuição em si. Ok? A função que vai entrar na atribuição é sempre executada antes da atribuição. A atribuição é esse igual aqui e a variável, então você pode rodar ele. Enfim, feito isso, uma coisa que a gente vai fazer depois dessa brincadeirinha aqui, vai ser dois negócios. Assim como a gente teve setStyle aqui, a gente vai introduzir aqui dois valores que a gente sempre vai colocar em todos eles. Então a gente pode colocar dentro do loop, que vai ser labels e recebe setAlign, tá? E veja bem, eu vou completar essa linha, vou fazer mais uma e depois eu vou explicar mais uma coisa do UI. Tables i igual a setAlign, abre parênteses, e aqui a gente vai colocar start. O alinhamento do UI funciona como start, center, end. Não é left, center, right. É start, center, end. Ele foi escrito por alguém que tomou como padrão isso, o que é curioso até porque a pessoa é chinesa e a escrita é chinesa. Se eu não me engano, a escrita em mandarim em cantonês vai de cima para baixo e da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, mas ele usou o padrão do yoga, lembra? Que a gente já falou sobre isso, então ele colocou Start Center End. Uma decisão de design do desenvolvedor, que eu não lembro mais o nome, porque ser honesto é um nome muito complicado para quem está acostumado a falar português. Feito isso, eu vou lançar o outro comando, que foi o que eu falei que a gente vai discutir um pouquinho depois, que ele vai ser setStyle, e a gente vai colocar aqui width é igual a 80 para estandarizar, whatever, alinhar certinho para ele ficar sempre com 80 colunas, né? 80 pixels na verdade. Feito isso, vamos lá, a gente vai encerrar o loop, pronto. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu fiz aqui, tá? Geralmente, você colocaria o alinhamento, tá, dentro do style, não é mesmo? Porém, existe uma diferença aqui na concepção do UI. Existe uma coisa que é o style, né, do elemento, tá, label, e existe o style do texto que está dentro do elemento, tá? Perdão. O texto que está dentro do elemento, a gente tem que usar esses comandos. Basicamente só tem dois para label, é setAlign e setValign, que é alinhamento. Se você colocar em setStyle height 200, você pode fazer, e por padrão ele vai ficar lá em cima, né? Ou lá embaixo, se eu não me engano agora. Enfim, para você centralizar você tem que usar o setValign. Mas o alinhamento do texto, da string que está dentro do label, não é a mesma coisa que o alinhamento, que o design, o estilo do label em si. Aqui no setStyle você vai colocar coisas como o tamanho da fonte, se é negrito, se não é negrito, etc. Né? Porque isso vai afetar todo, né, o view todo o label view. Né? O setAlign você só vai
né, que ele é basicamente uma informação posicional, você só vai conseguir fazer aqui por fora. Se você colocar aqui dentro, a line é igual a start, não vai funcionar. Feito isso, o que a gente vai fazer, a gente tem que mexer um pouquinho no último label. O último label ele vai ter que ter um margin left de 10. Deixa eu mentalizar se é isso mesmo. E pairs, 1, 2, 3, 4, 5. Isso. O label 4 desse loop aqui, que é 1, 2, 3, 4, ele vai ter que ter um set style a mais, que é o margin left igual a 10. Eu poderia colocar ele aqui dentro, né? Colocar a if for igual a blá, 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 mas eu vou colocar aqui fora. Tá? Só para ficar mais visível, bem chamativo, que esse é meio diferente. Então eu vou colocar aqui labels 4, opa, eita, 4, set style, tá? E esses styles vão empilhando, então se você chamar 20 vezes ele vai adicionando no set style inicial, ele não sobrescreve. Mas, obviamente, ele vai sobrescrever se você colocar a mesma propriedade, o if 80, depois o if 160, a nova vai sobrescrever a antiga. Se for diferente, não. Margin underline left, preste atenção que isso aqui é uma coisa nova, tá? Você não viu isso? 10 pixels. Tá? Isso acontece porque telefone e e-mail vão ficar na mesma linha, então você precisa que o segundo elemento ele tenha um pouquinho de espaço antes, senão ele vai trepar. O entry do primeiro, o final do entry do primeiro vai trepar no label do segundo. Tá? Feito isso, tá? A gente já tem aqui duas coisas muito legais. A gente já tem os containers das linhas e a gente já tem os labels, né? Infelizmente não dá pra gente atualizar, pra gente fazer muito mais coisa aqui com relação à tabela, a não ser o entry, né, que ele vai funcionar num esquema mais ou menos que nem esse daqui. Mas antes a gente vai comentar aqui e colocar criação dos labels, tá, dos campos. Pronto. Não, campos do formulário. Pronto. Feito isso, a gente vai criar outra coisa que é o que está faltando, que a gente pode fazer no loop também. Vai ser praticamente a última, que são os entries, que é os campos que você digita. Senão não tem, né? Não funciona. Então, vamos lá. Vamos, antes de tudo, colocar o comentário. Criação dos... Opa, deixa eu colocar em caixa alta. Criação dos entries do formulário. Pronto. Feito isso, a gente vai criar mais um table. Esse table vai conter os nomes, né, do que ele vai conter? Ele vai conter os nomes, porque os entries vão ser nomeados para melhor legibilidade. Até agora, a forma como a gente chama, basicamente, o label e os containers é label, abre colchetes 1, abre colchetes 2, abre colchetes 3. Ou seja, ele é uma tabela indexada, né, por numeradores. O entry a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer ela não indexada. A gente vai fazer ela nomeada, como se a gente está fazendo essa tabela do views aqui. Então, para isso, a gente vai mexer um pouquinho, a gente vai criar uma tabela chamada local. Opa, coloquei dois espaços. Entry names, ok. Que a gente vai fazer o seguinte. Na verdade, a gente pode fazer a mesma regra do entry. Podemos. Vamos fazer aqui entries, né? É igual a de novo nome, mas note que isso aqui a gente vai criar levemente diferente. Tá tudo em minúsculo. Empresa, né? Opa, sem aspas fica difícil. Telefone, e-mail, tudo junto, note bem. E endereço. Gustavo, de novo. Endereço. Pronto. Feito essa tabela aqui dos entries, o nosso for vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser assim: for
underline v, underline é porque a gente não vai usar, em pairs, lembre-se que é pairs nesse caso. Na verdade a gente pode fazer até com pairs, mas vamos deixar pairs. Pairs entries do, vamos fechar logo o loop, e dentro do loop a gente vai fazer o que? A gente vai fazer isso aqui, ó, entries, abre colchetes, v do valor, a gente não vai colocar o index igual a gente tem colocado aqui, também a gente vai colocar o valor, porque a gente vai criar ele nomeado, tá? Na verdade a gente pode até colocar pairs aqui, vamos colocar pairs. Se der errado, mais na frente a gente fica caçando esse bug, mas eu acho que pairs é o correto para isso, porque aqui nesse momento eles estão indexados, aqui eles vão deixar de ficar indexados, é isso aí mesmo. Entries v é igual a GUI.entry.create. Pronto. Feito isso, eu coloquei 0 ao invés de igual, isso vai dar erro. Pronto. Feito isso, é só isso. É só isso. Agora, né, a gente vai aqui colocar os styles. Né? Esses styles, eles vão ser os styles únicos, que vão pertencer a cada um dos elementos. Né? Aqui a gente vai colocar um style padrão. Tá? Perdão. O que a gente vai colocar aqui são os individuais, porque aí não tem jeito, você tem que colocar individualmente. Entries.nome, entries.empresa, entries.telefone, entries.email e entries.endereço. Pronto. Todos eles vão receber... Opa, selecionei errado. Todos eles vão receber setStyle, ok? Abre e fecha. E aqui é que a gente vai personalizar. A gente vai colocar... Na verdade vamos fazer diferente. Vamos deletar isso aqui tudo, que esses daqui vão ser iguais. Vão ser iguais. Só esse aqui que muda. Esse aqui a gente tem que colocar margem bottom. Vai ficar melhor, vai ficar mais economia de linha. 0. Pronto. 0. Tem um jeito de a gente fazer isso diferente. Vou fazer assim, tirar. Não vai precisar disso. Não vai. Vamos colocar aqui entries panf é igual a não, eu acho que não dá para fazer assim. Tenho quase certeza que dá. Se não der, a gente corrige esse código. Entries v é igual a setStyle, abre tabela. Flex é igual a 1, que a gente quer que esse item se expanda ao máximo que ele puder dentro do container. Margem bottom é igual a 2, porque a gente quer que dê só um espacinho pequenininho. Na verdade a gente pode fazer até isso aqui. Fica melhor, mais claro para a gente ver o código. Pronto. Eu acho que assim ele vai funcionar, senão a gente volta. Deixa eu até adicionar um flag aqui. Talvez dê merda. Se der merda a gente vai corrigir ele depois. Feito isso, a gente vai criar o último elemento da gente, que é o botão. Então, o botão como é um só, não vai ter tabela, não vai ter loop, não vai ter nada. A gente coloca aqui, vai encaixar alto? Não. Criação do botão. Opa. Botão de registro dos dados na planilha. Pronto. Feito isso, a gente vai criar um botão. Local btn underline registrar é igual a GUI.button.create. Novamente, eu já falei isso em todos os dias. Preste atenção em o que está caixa alto e o que está caixa baixo. Se bem que tem um padrão no GUI.create, tem um padrão, né? Mas fica sempre esperto nisso. Criamos o botão. O botão ele tem que ser criado também com texto, igual o label. Então vamos colocar aqui registrar contato. Pronto. E vamos colocar
set enable, btn, underline registrar, dois pontos, né? Set enabled true, ok, colocando um booleano, e btn, underline registrar, dois pontos, set style, é uma tabela, e a gente coloca o widget, que eu quero um widget exato de 100 pixels, opa, tem que dar vírgula, e a gente quer um margem top de 8 pixels. Gustavo, por que 8 pixels? Na última aula a gente estava trabalhando com 10, né? Para os campos de texto, você colocar 10 pixels de intervalo entre cada um dos campos de texto é exagero, fica feio. Eu acho feio, você pode amar. Então eu coloco só 2. Ah, Gustavo, mas o botão com 8. Lembre-se que a gente colocou margin bottom em todos os entries, tá? Então ele vai colocar 2 pixels já. Por isso que eu estou adicionando 8 aqui. Porque se eu adicionasse 10 aqui, na verdade o total seria 12. Isso é diagramação, você tem que estar pensando nisso. Quando você está desenvolvendo com UI, você não tem um RAD, você não tem um Rapid Application Development Toolkit. Você está codando. Então você tem que ficar atento para essas brincadeiras. Você tem que mentalizar na sua cabeça qual é a diagramação. Se você não conseguir mentalizar, mantenha o Yoga, né, aquele site do Yoga que eu mostrei no outro, né, aberto. Que aí você brinca com isso e você visualiza. Você pode criar o formulário inteiro no Playground ali, né, e depois você só vai copiar e colar. Né? Você vai diagramar antes e depois fazer. Mas você ainda vai ter que codar na mão. O que eu estou fazendo aqui é justamente isso. Eu estou adicionando margin top no botão de 8 pixels para complementar os 2 pixels do margin bottom do entry field, que está exatamente embaixo dele. Aí você vai ter um espacinho menor para o botão. Isso é uma coisa puramente estética, mas enfim. Feito isso, eu vou adicionar um comentário aqui que basicamente vai falar introduzir aqui o btn underline registrar.onClick, que é o que ele vai fazer quando você clicar em registrar contacto, tá? Mas a gente não vai programar isso agora. Vamos fazer a GUI e se der tempo a gente faz o resto, tá? Introduzir aqui o botão registrar onClick, ignora isso, a gente não vai mexer nisso agora. E aqui a gente coloca, vamos criar finalmente a construção da estrutura de elementos. E aqui não tem muita fuga. Eu vou colocar a tabela no que eu conseguir, que basicamente vai ser os containers, mas a gente vai ter que concatenar eles, né? E isso daí fica meio doido de fazer sem... na verdade dá para fazer, e dá para fazer até melhor, mas vai ficar meio complexo fazer isso daqui, você vai ficar meio doidinho na complexidade da coisa, que vai ter que separar em funções e tal, enfim. Então vou fazer bem straightforward a construção da estrutura. O que é a construção da estrutura? Você já viu isso no Lua. Isso aqui é a construção de estruturas, na última Master em Lua. Tá vendo? Que é o set content view, add child view, etc. Tá? A gente vai fazer ele aqui. E o que a gente vai fazer vai ser linhas. Lembra que eu falei que a gente vai ter add child view, que a gente vai ter vários itens em várias linhas, né? O primeiro e a segunda linha a gente vai ter 2 elementos, um label e um entry. A terceira linha a gente vai ter 4 elementos, 2 labels e 2 entries. E na quarta linha a gente vai ter 2 elementos, um entry e um label. E na quinta linha a gente só vai ter o botão. Então vamos aqui, então a gente vai ter 1 de novo, 2 de novo, 3, que é o dobro, 4 e 5. Tá vendo como é que isso aqui tá soando uma coisa que seria melhor com table, né? Mas eu vou explicar porque que eu tô fazendo aqui, vou mostrar agora porque que eu tô fazendo isso daqui direto. Porque senão a gente vai ter que fazer uma função mega complexa para fazer isso, que não é o foco desse vídeo da gente. Então vamos lá aqui, 1, 2, 2, 3 tem 4, 4 tem 2 e 5 tem 1. Pronto, tá vendo? E aqui a gente vai fazer de novo isso daqui, ó. Seleção múltipla.
E aqui a gente vai colocar labels e labels com a tabela. E aqui a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. Que é nome, empresa, telefone, e-mail, endereço. Tá vendo? São os labels que a gente definiu aqui em cima, ó. Labels, tá vendo? Nesse fora e nessa tabela aqui. Por causa desse tipo de coisa, você já está começando a ver a ideia. Não é exatamente fácil lupar esse tipo de coisa, porque você tem quantidades de variantes. Aqui tem um 3, que é o dobro, e aqui desencaixa o índice, tá vendo? Então isso aqui daria um for complicadinho, que não é meu foco explicar para você agora como fazer. E aqui, concatenando eles, voltando ao assunto, a gente tem os entries. Entries, ponto. Aí note como novamente fica complicado. Nome. Opa, colocando caixa alta. Nome. Empresa. Telefone. E-mail. E endereço. E por último, pra gente aqui, sobra apenas, né, o botão, que é btn underline registrar. Tá? Tem uma coisa que está faltando aqui. A estrutura não está com os containers, mas eu comecei pelo Wild Child View para você entender o porquê que eu estou colocando essa porrada de Child View em vez de dar o loop. E também porque esse aqui vai ser especial. Esse aqui é o nosso último, basicamente o nosso último loop, acho, que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai mexer na janela, que a gente vai colocar set content view e vai colocar nela o container principal. Feito isso, a gente vai fazer um loop valor em pairs linhas do, e nesse loop a gente vai adicionar os containers linha, lembra que a gente criou? Que é neles em que está aqui, ó, os elementos. Então aqui a gente vai colocar container, dois pontos, add child view, v, só v, tá ótimo, que é esse elemento aqui. O i a gente não está usando, whatever. Pra gente agora só falta aqui a gente criar a inicialização. Vamos lá, inicialização da janela, pronto. E aqui dentro a gente vai colocar janela center. Opa, eita, parênteses tudo errado. E janela activate. Pronto. Vamos tentar rodar, ver qual é a da coisa aí. Vamos lá. Então clicar em criar e nada acontece. Você consegue mentalizar por que nada acontece? Hein? Vamos lá. A gente tem dois elementos aqui, duas funções, que é a view do criar e a view principal. Porém, a gente não tem um conector entre eles. Lembra como a gente criou no principal btn underline deletar on click function que selecionava a linha, etc. e deletava? Né? A gente tem que fazer a mesma coisa para o botão de criar aqui. A gente tem que colocar btn criar, né? Ponto onClick é igual a views.criar. Vamos tentar rodar, ver se funciona, ou que erros que vão dar pra gente. Rodei o agenda, vou dar criar e vou lá, perfeito, nosso formulário aqui, tá? Para vocês isso pode ter ficado meio doido, meio confuso, meio complexo, porque Gustavo programou, sei lá quantas linhas eu programei aqui, vamos dar uma olhada, eu acho que eu programei uma quantidade absurda de linhas. Eu programei 101 linhas, na verdade, 102 linhas. Coisa pra caramba. Sem sequer rodar para testar e etc. Mas o motivo pelo qual eu fiz isso é porque, sendo honesto, eu já estou calejado com o UI a essa altura. No início a gente estava testando direto, aqui a gente já está pré-determinando, já está começando a entender os conceitos básicos aí necessários. E também, né, que eu já estou bem agilizado com isso também. Note uma coisa, o espaço entre os entries está pequenininho, tá vendo? 2 pixels, né? 2 linhas. Porém, o espaço entre endereço e registrar contato está 10. Está exatamente o mesmo espaço que fica aqui do padding do container principal, tá vendo? Isso acontece porque foi aquele 8 mais 2 que a gente somou, tá? Agora, a gente tem uma coisa que nos está faltando, que é o registrar contato.
a gente vai ter que criar mais um onClick aqui. Esse onClick, né, foi o que eu coloquei aqui, ó, introduzir aqui o btn registrar onClick. E a gente vai desenvolver ele agora. A gente vai vai tirar esse comentário e vai colocar aqui criação do... Não, criação do... Não, vamos colocar aqui cadastro na base de dados e atualização do model da tabela. Por que eu estou colocando esses dois itens como separado? Porque, como eu expliquei no último vídeo, eu tenho quase certeza que eu expliquei no último vídeo, os elementos são separados. A base de dados não se conecta diretamente ao view do table. Você cria um modelo que contém os dados, depois você cria a visualização daquele modelo com os dados, né? Por causa disso, todo o processo de CRUD, de criar, ler não, mas de criar e editar e deletar do table, a gente tem que mexer no model e a gente tem que mexer na base. Se a gente esquecer de mexer um nos dois, a gente pode ter um erro que vai desde a linha não sumir da tabela até a linha sumir da tabela, você achar que foi deletada da base de dados, mas não foi, né? Então isso é uma coisa que você tem que ficar esperto, tá? E por causa disso que eu coloquei esse comentário aqui para ajudar vocês. Enfim, vamos dar uma olhadinha na janela principal como que a gente fez a ação do botão do deletar. Vamos lá. Olha como é que a gente fez aqui. A gente fez botão underline deletar ponto onClick é igual a function. A gente atribuiu a ele uma função anônima. Quer dizer, deixou de ser anônimo quando entrou no onClick, né? E é isso que a gente vai fazer, porque o onClick tem new nesse momento. Quando você clica não acontece nada. A gente vai adicionar aqui algo bem parecido. A gente vai colocar btn registrar ponto onClick. Tá tudo caixa alta. btn registrar ponto onClick é igual a function, abre e fecha parênteses, vamos fechar logo essa function aqui para evitar de dar zica para a gente no futuro. E aqui a gente vai fazer duas operações. A primeira operação vai ser introduzir na base de dados e a segunda operação vai ser adicionar no model a linha nova, tá? Entre essas duas operações eu vou ler, né, novamente a base de dados, para ter certeza que o dado que eu estou introduzindo é o dado que está na base de dados e não o dado que a pessoa digitou, para evitar problemas, né? Então, a gente vai começar pela base de dados. Vamos lá, base é igual a agenda.create e aqui dentro a gente vai colocar os nossos elementos. Gustavo, como que eu vou tirar os elementos dos entries para a base de dados? Bem, nós temos uma função muito legal no entry que é o getText. Então a gente pode digitar aqui entries.nome getText, abre e fecha parênteses e acabou. Isso vai passar nome para o create. Vamos dar uma olhadinha no model só por dúvida das vias, via das dúvidas. E a gente tem que saber, a gente nota que o create recebe, olha só, todas essas funções aqui e a conexão, que no caso é base aqui. Então a primeira linha da gente aqui tem que ser o próprio base. O segundo, eu vou dar uma agilizada pra gente. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 e vamos selecionar todos aqui. Na verdade, vamos colocar, ele não herda, esse é um probleminha. Então vamos, coloquei errado. 2, 3, 4, pronto. E aqui a gente vai dar uma automatizada para facilitar a vida da gente. Entries ponto, 2 pontos, porque esse campo vai ser variante ali. GetText, abre e fecha parênteses, vírgula. Aí a gente deleta essa última vírgula e aqui a gente começa a colocar os dados. Quais são os dados do model? Nome, empresa, telefone, e-mail, endereço. Então a gente vai colocar aqui nome, empresa. É e-mail ou telefone primeiro? Telefone.
empresa, telefone, e-mail e endereço. Pronto. Tá? Com isso daqui, a gente deu entrada na base de dados. Tá? Agora o que a gente vai fazer, vamos dar uma olhadinha, isso aí mesmo, o create só recebe a conexão de volta, então é base igual. Feito isso, a gente vai ler, né, a última linha. Para isso a gente tem que fazer uma modificação no models. No nosso último model, eu criei o last ID aqui, lembro? Porque todo dado introduzido vai ser o last, né, na base de dados. Porém, aqui eu coloquei select ID. Eu vou colocar aqui select asterisco. Isso não vai impactar lá a nossa janela principal aqui. Vamos lá aqui, pairs, last ID, visualizador, aqui. Ele não vai impactar o nosso modelo original, porque o modelo original usa agenda.readAll. E o botão delete, vamos lá aqui, botão deletar, a função dele também não usa o last ID, tá vendo? Ele usa o remove rowettes, que é do model. Ele usa view, row number igual a view tabela get selected row, get value. Ele não toca no ID, então não tem nenhuma modificação que a gente tem que fazer no código, tá? Só aqui a gente trocou o ID por asterisco para a gente receber tudo no last ID. Vamos voltar para o nosso botão. Cadê você? Ah, tá aqui. Pronto. E aqui a gente vai utilizar essa modificação que a gente fez aqui no last ID a nosso favor. A gente vai colocar aqui, lendo que ele recebe 2, tá vendo? Conexão inline. A gente vai colocar aqui base último, vou colocar ult linha, pronto. É igual a agenda ponto last ID, abre e fecha parênteses, e a gente tem que enviar a base para ele poder fazer o trabalho. Feito isso, a gente já tem na última linha todos os dados que a gente precisa, direto da base de dados. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser mod tabela, a gente vai mexer no model, tá? É igual, dois pontos, add row, para adicionar a linha. E aqui a gente vai adicionar os dados, né? Que vai ser, primeiro, toString, isso não vai dar problema, tá? Última linha, ponto .id, ok? E aqui a gente vai, vamos lá de novo, errei. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E aqui a gente vai colocar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, não ponto e vírgula. E a gente vai colocar os dados, que é nome, empresa, telefone, e-mail, endereço. Pronto. Tecnicamente isso aqui é tudo que a gente precisa, tá? A gente deu entrada na base de dados, a gente pegou de volta da base de dados para ter certeza que está lá, e a gente, né, adicionou a linha no nosso model. Vamos rodar, ver como é que ele está agora? Vamos dar agenda aqui e, como sempre, a gente tem que ter um erro no nosso vídeo. Vamos olhar a linha 180 no expected symbol near parênteses. Ok, é essa vírgula aqui a última. Pronto, tirei. Pronto, e ele rodou. Vamos clicar em criar, ver se o formulário abre. Abriu. Por quê? Porque o botão registrar a um clique está funcionando. O botão registrar a um clique ele é interpretado, mas não é executado. Então, se ele desse problema no on click, se a sua função tivesse problema, ele já não rodaria. Vamos adicionar MUA. Vamos colocar aqui Gustavo Silva. Não, deixa eu colocar HM Silva. Não gosto só de Gustavo Silva, não. Empresa, vamos colocar o nosso canal do YouTube, Glider Space. No telefone, eu vou colocar um telefone fictício, porque eu não sou doidão. 999-222-111. No e-mail, deixa eu colocar o meu e-mail real, porque vocês já sabem ele de cor, tá no about do canal, para vocês entrarem em contato. E no endereço, vamos colocar uma rua ficcional, Rua Áurea. Áurea. Número N maiúsculo, número 1, Lisboa,
Portugal, Europa, planeta Terra, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea, pronto. Enfim, vamos dar registrar contato aqui e ver o que acontece nesse table aqui atrás. Vamos lá. Deu um erro. Error when calling Lua function. Error converting argument index 2 from string to table. Ok. Esse erro aconteceu em callback internal.h222. Isso está acontecendo. Não faço a mínima ideia de onde. Base última linha igual a agenda.last underline id base, mod tabela igual a de row, toString última linha ponto id, última linha nome, última linha empresa, telefone, e-mail, endereço. Tá, isso tá ok. Tá, já entendi o que aconteceu. Add row, ele recebe uma tabela com os valores. Eu coloquei aqui como se fosse uma função. Pronto. Deixa eu fechar. Vamos abrir o programa de novo. Ele deu entrada na base de dados, porque ele rodou isso daqui normalmente até aqui. Aqui que ele deu o erro. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar uma outra pessoa. Vamos colocar aqui meu grande amigo Antônio Variações. Se você não conhece, depois busca no YouTube. É uma banda muito... Banda não, é um artista muito maneiro de Portugal. Na empresa vamos colocar Antônio Variações Fonográfica de Portugal LDA. Pronto. Telefones, vamos colocar aqui o número do Antônio Variações, que é 999. Deixa eu colocar aqui, na verdade, 351 do código de área, 999.123.456. O e-mail vai ser contato@antoniov.pt e o endereço vai ser Rua do Ouro, número 123, Lisboa, Portugal. E vamos registrar, ver se o erro acontece de novo. E não aconteceu. Tá vendo que ele adicionou aqui Antônio Variações? Tá vendo? Opa, perdão. Aconteceu um erro. Vamos olhar aqui. Lamentamos, sua aplicação 5.3 terminou inesperadamente. Crash, Sigid Save, Core Dump. Isso foi um erro no Lua. Eu quero ver se foi um erro no Lua ou no Yui. Não é possível acessar a memória do endereço. Ubuntu, agenda, foi no nosso código, ok. 5.3 Bionic, blá blá blá. Vou dar enviar. Vamos rodar de novo, ver se isso foi uma coisa pontual ou uma coisa constante. Vamos adicionar aqui outro. Renato Russo. Legião Urbana. Telefone no Brasil, então é mais 5521 999 333 222. Renato arroba legiãourbana.com.br. Endereço é Planalto, Brasília. Brasil. Pronto. Vamos dar registrar e ver o que vai acontecer, ver se vai dar erro de novo. Não, funcionou ok. Tentar registrar duplicado. Tá funcionando ok. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. 10. Pronto. Ok. É o botão fechar que tá dando problema. Vamos dar uma olhada no que tá acontecendo.
Ah, olha só. O janela on close, ele tá dando Guild Message Loop Kit. Eu copiei lá de cima da janela principal, mas ele não pode ter isso, porque o kit vai fechar a aplicação também. Tirando isso aqui, eu tenho certeza que vai funcionar agora. Agora eu entendi o sentido da coisa. Vamos dar criar de novo. Vamos colocar aqui minha grande amiga Fernanda Souza. Ela é uma psicóloga freelancer. Ela mora no Rio de Janeiro, então o número dela é mais 55 21 888 222. O telefone dela é o e-mail dela é f.souza@gmail.com e o endereço dela é Rua das Oliveiras, número 199, Lapa, não, Arcos da Lapa, Rio de Janeiro. Pronto. E vamos clicar em, deixa eu tirar aqui da frente para ficar melhor para você ver, registrar contato. Quando eu soltar ele vai cadastrar mais um. Perfeito, tá vendo? E agora a última coisa que a gente vai fazer, note que eu fechei e não deu zica, é deletar esses Renato Russo duplicados aqui. Então a gente vai clicar em deletar. Note que ó, ele pulou para Fernanda Souza, ele sempre vai para o próximo, não para o anterior. Então vamos clicar no Renato Russo primeiro aqui, vamos deletar todos eles. E a gente tem aqui o Gustavo HM Silva, Antônio Variações, Renato Russo e Fernanda Souza. Tá? Vamos fechar a aplicação e abrir de novo para ver se tudo vai estar lá direitinho. Só uma última vez, porque a gente refez o deletar e a gente fez o criar de novo. Vamos executar de novo a agenda e tá tudo aqui com seus IDs corretos, tá? Então, galera, é isso. A gente já deve estar em uns 40 e poucos minutos. Vocês acabaram de ver, né, a evolução da nossa biblioteca UI, né? Do nosso semestre em Lua da biblioteca UI, em que a gente já tem o criar e o deletar, tá? A gente está funcionando com um modelo meio que um MVC, mas não um MVC exato, de todo modo tá aqui, vocês estão vendo. A gente bateu aqui 204, contando com o model, a gente bateu 282 linhas de código, tá relativamente enxuto isso daqui. E a gente tem, né, um esqueletinho da nossa aplicação de agenda telefônica, tá? Utilizando a biblioteca gráfica UI, tá, gente? Bem, vocês sabem qual é o esquema a partir de agora. Se você quer bater papo com outras pessoas sobre a linguagem de programação Lua, aqui do lado você vai ver o nosso grupo do Telegram de bate-papo da linguagem de programação Lua. Se você não é daqueles que quer ficar batendo papo, mas você ainda assim tem Telegram e quer ser notificado de conteúdo maneiro que a gente acha relevante, eu sempre faço uma curadoria dos links que são enviados no grupo por mim e pelas outras pessoas do grupo de bate-papo do Telegram e transmito essas informações, como também todos os vídeos conforme eles entram no ar, aqui no nosso canal de notificação do Telegram. Não se preocupa que você não vai ter que bater papo com ninguém, você só vai receber um material relevante e interessante para você, tá? Como vocês bem sabem, Lisboa não é tão quente quanto o Rio de Janeiro, então pra gente é muito bom ter um cafezinho. Por causa disso, eu abri o Coffee.com. Ele é uma plataforma onde você pode, ao invés de dar uma patronagem padrão que eu sempre pedia pra vocês, só um cafezinho. Eu vou pagar um Starbucks pra ele. Você paga um Starbucks pra mim e eu vou poder ter uma forma de me aquecer enquanto eu tô aqui programando na maravilhosa cidade de Lisboa. Você vai ver também aqui, se você quiser ser o nosso patrono, o nosso Apoia-se. O Apoia-se é um mecanismo que te permite dar doações mensais de pequenos valores ou médios valores, ou se você se sentir muito rico e solidário, grandes valores, se você é rico, me ajuda. E nele você vai poder fazer essas doações recorrentes usando boleto bancário ou cartão de crédito, etc. Por último, você vai ver aqui o nosso link do LiberaPay. O LiberaPay é uma ferramenta que é open source e é disponível para você poder fazer doações em diversas moedas, diversos valores para projetos que te interessem. No caso, a ligação que está aqui, também vai estar na descrição, ele é um link direto para o meu projeto no LiberaPay, onde você vai poder, né, me ajudar a manter o canal do ar, continuar fazendo esses 2, às vezes mais, depende, se eu receber doações legais eu posso transformar isso num trabalho full time, 2, às vezes mais produções de vídeos semanais no canal do YouTube, tá? Bem, gente, é isso.
Como vocês estão notando, ainda está faltando uma função, que é a função de editar os dados, tá? Essa função a gente ainda vai fazer no próximo Mestre em Lua, tá? Depois disso a gente meio que vai acabar o Yui, tá? Quando a gente acabar o Yui, a gente vai partir para outras coisas, já tem outros planos de outros Master em Luas muito legais, tá? A gente vai trabalhar com TUI, a gente vai trabalhar com containers, a gente vai aprender como usar criptografia direito no nosso projeto irmão, que é o desenvolvimento de sites com Lua, para a gente não usar o MD5, porque o MD5 já está obsoleto para produção. Tem muita coisa aí que está no nosso cronograma para ser gravado. Mas, semana que vem a gente se vê de novo falando sobre o Yui. Enfim, gente, tchau, tchau, um abraço, continue estudando Lua.